E aí galera, tudo bem? Bem, hoje eu vou explicar para vocês por que é o título desse vídeo, que não é clickbait, já deixando bem claro. Vou explicar para vocês que o título, sobre esse título do vídeo que realmente eu percebi isso, né? De que o Ed de Stranger Things ele representa Jesus. É igualzinho, vocês vão ver que tudo está conectado com Jesus, né? Bem, eu já vou avisando antes de começar que sim, terá spoilers. Então, se você não assistiu Stranger Things, ou se você não se você não quer spoilers, então eu não recomendo que você assista esse vídeo. Mas se você não se importar, então assista esse vídeo. Bem, o aviso já está dado. Bom, e agora eu vou te explicar para vocês que eu acho que isso não é uma teoria, tá? Isso é um fato, que o Ed de Stranger Things ele representa Jesus. Bom, para começar para desenvolver essa ideia, aí eu tenho que explicar para vocês primeiro quem é o Ed. O Ed, ele é um cara considerado por muitos como esquisito, né? Ele é um líder de uma suposta seita chamada Hellfire, mas na verdade a série mostra que é só um clube de RPG de mesa, de jogos de RPG de mesa, né? Clube de nerds, né? E a gente vê também que o Ed, ele só é mal compreendido. As pessoas acham que ele é esquisitão e tal e tudo, mas ele só é mal compreendido. Assim como Jesus também era mal compreendido, sabe? Eu acho que talvez as únicas pessoas que compreendiam Jesus um pouco mais era Maria, sua mãe biológica, e José, seu pai adotivo, né? Eu acho que talvez eram os únicos. E João Batista também, né? No caso. Mas assim, voltando ao assunto do Ed. Então, pois bem, depois que nos é apresentado o Ed, né? E é apresentado o Hellfire, que é lembrando, não é uma seita, é um clube de RPG de mesa. Nos é apresentado também a Chrissy e o Jason, né? Lembrando que, tipo, eu não sei se está em ordem cronológica, tá? Provavelmente não. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas a Chrissy quem era a Chrissy, né? Era a namorada, tipo, ideal, perfeita para muitas mulheres, muitos homens que queriam, né? Muitos homens que queriam ela, desejar ela era bem popular, né? Ela e o Jason, que é o namorado dela, que também era bem popular, né? E nós já apresentado ela e o Jason, que é o namorado dela. O Jason é um cara bem, tipo, ele é líder, sabe? Ele lidera um time de basquete. E ele é muito popular, só que ele é muito arrogante também, acha que sabe de tudo, muito cabeça dura também. E isso é mostrado depois, né? Pois bem, depois que acontece o jogo de basquete e acontece também a, o jogo de RPG de mesa, né? Com o Ed e todo mundo. A Chrissy, ela vai lá e procura o Ed em busca de algo para ajudar ela a dormir. Mas isso por quê? Porque o principal antagonista da série, que é o Vecna, tá mexendo com a cabeça dela, fazendo alucinações e tal e tudo. E ela pede ajuda ao Ed para dormir melhor, né? Quando ela chega lá e o Ed vai ajudá-lo, o Vecna vai lá e acaba matando, né? Ele acaba assassinando a Chrissy, né? E isso desencadeia uma série de fatores. Primeiro que, como o Ed estava com ela, todo mundo suspeita que foi o Ed que fez isso. E o Jason, né, também, né? O Jason vai ser o principal, né? Porque o Jason, ele além de ter certeza de que foi o Ed que assassinou a Chrissy, ele incita os amigos dele e tal e tudo, né? A perseguir e matar o Ed, encontrar o Ed para matar mesmo, sabe? Ele quer vingança, né? E assim, né? Isso representa muito os fariseus, quando os fariseus incitavam o povo contra Jesus, incitaram Roma contra Jesus, contra o que eles falavam e tal e tudo, né? E contra o que Jesus falava, né? E isso acaba que é igualzinho Jesus, sabe? É tipo, a perseguição contra o Ed é parecida com a perseguição contra Jesus,
né? A diferença é que, tipo, o Ed é realmente, ele não é realmente Jesus, né? Mas ele representa o que Jesus passou, né? E representa Jesus, né? E assim, é, depois disso, né? É desencadeado. Entendo, o filme é complexo, a série é complexa, vai dar para abordar tudo aqui, mas eu vou abordar algumas coisas em relação ao Ed que prova que realmente ele representa Jesus, né? Mas depois desencadeia uma série de fatores, né? Em que o Vecna vai lá e ele faz mais duas vítimas depois disso, né? Uma delas sendo o amigo um outro amigo do Jason, né? E depois desse assassinato da terceira vítima, que é um amigo do Jason, o Jason vai lá e incita a cidade inteira para perseguir o Ed, sabe? E a cidade inteira vai lá em conjunto e o Ed tem que ficar fugindo, tem que ficar escondido e tal e tudo, né? E depois disso, tem um detalhe, depois disso, o Jason, ele incita também a perseguição contra todos os membros do Hellfire, que é aquela que eles pensam que é uma seita, né? Na verdade, eles pensam que o Ed foi lá e sacrificou a Chris e os outros pro diabo, sabe? Que tem poderes e tal e tudo, e que essa seita aí do Hellfire é que é o problema, né? Mas não é uma seita, é um clube de RPG de mesa. E assim, similarmente, né, com a perseguição de Jesus e os apóstolos, né? Os apóstolos que também foram perseguidos depois, né? E detalhe, os apóstolos também não compreendiam Jesus, tá bom? Assim como Ed também era mal compreendido, né? Mas os apóstolos também não compreendiam Jesus no início, eles só foram compreender depois, né? Aí vai desenrolando a trama e existe um plano, né? Eles fazem um plano para matar o Vecna, né? Matar o Vecna e muita gente participa dele, os amigos do Ed, do Hellfire, a Nancy, a Onze, enfim, um monte de gente participa, né? Só que tem uma cena lá que realmente eu acho que é a que mais prova que 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 o Ed representa Jesus, né? Essa cena é quando o Ed ele poderia ter fugido, né? Ele poderia ter se escapado, né? Dos morcegos lá que estavam tentando matar ele, mas em vez dele ir com o Dustin pro mundo, né? Pro mundo tipo pro mundo sem ser do invertido, né? Pro mundo normal. Em vez dele ir pro mundo normal e ficar seguro, não. Ele resolve ganhar mais tempo se sacrificando, atraindo os morcegos para ele, para o povo, os amigos deles ter mais tempo de para executar o plano e matar o Vecna, né? E assim, né, isso a gente pode fazer um paralelo, porque tipo Jesus, ele também poderia ter fugido. Ele poderia ter pedido ao pai e escapado de todo aquele fardo que ele tinha que carregar, sabe? Só que aí ninguém seria salvo, né? Mas tipo, ele podia ter escapado e ele resolveu não escapar. Tanto que ele fala: as faces de mim esse cálice, todavia não seja feita a tua vontade, pai, não a minha. E assim, né? E assim, aí tem isso, né? O Jason, né? Ele acaba encontrando o Lucas, né? Ele tem uma briga com ele, né? Mas o Lucas acaba vencendo e nocauteando o Jason, né? Mas assim, e o Ed, né? Ele luta contra os morcegos, né? Ele acaba sendo muito ferido e acaba morrendo, né? Assim como Jesus se sacrifica pelo mundo, né? Mas eu acho que, enfim, o que eu posso tirar de tudo isso, né? Tem uma última fala do Dustin Henderson, que é um dos membros do Hellfire, amigo do Ed e tal e tudo. Ele chega e fala pro tio do Ed o seguinte, que o Ed, ele poderia ter fugido, mas ele resolveu se sacrificar pela cidade que o odeia. Jesus fez o quê? Ele se sacrificou por esse mundo que o odeia. É a mesma coisa. Assim como o Ed se sacrificou por uma cidade que odiava, achava ele esquisito, não compreendia, Jesus se sacrificou pelo mundo que também o odiou, não compreendia, achava que ele era um maluco. Tá vendo? Tá vendo como que tudo está conectado? Eu não sei se eu consegui explicar bem, espero que eu tenha conseguido.
Mas, tá vendo, mano? Tudo tá conectado. E não é só Stranger Things que pode fazer esse paralelo com a Bíblia. Existem vários filmes, séries, animes, desenhos que você pode fazer a mesma coisa também. Você pode comparar e ver que tem elementos bíblicos nessa história. E eu acho que o ator que fez o Ed nem sabe disso. Ele nem imagina que representou Jesus na série, sabe? Representou o que Jesus passou na série, sabe? E assim, ter descoberto isso, mano, tipo, me acendeu uma luz, tipo, ó, realmente, o Ed é Jesus. O Ed ele representa o que Jesus passou e ele representa Jesus. Porque assim como Jesus se sacrificou pelo mundo que o odeia, o Ed se sacrificou por uma cidade que também o odiava, sabe? E assim, mas eu sou ateu, eu não acredito nisso, eu acho que Jesus não existe. Cara, não importa. Você que é ateu, eu faz o seguinte: você que é ateu, pega a Bíblia, lê um dos. Não precisa nem ler todos os evangelhos, não, os 4 evangelhos que fazem Jesus, não. Lê só um deles, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas e João. Lê a Bíblia e depois pega e assiste a Stranger Things e chega na parte do Ed pra ver se não faz sentido. Chega lá pra ver se não faz sentido. Não faz sentido tudo que eu tô falando. Cara, tá tudo conectado, mano. E eu percebi isso, mano. Engraçado é que eu percebi. Depois que o Justin falou que o Ed se sacrificou pela cidade que odeia, eu na hora linkei, é igual Jesus. Jesus também se sacrificou por um mundo que o odeia. Ele foi crucificado e tal e tudo, por um mundo que o odiou. E ele foi lá e se sacrificou, sabe? E, mano, imagina os atores de Stranger Things sabendo disso, mano, que o Ed representou Jesus. Mano, imagina a reação deles. Meu Deus do céu. Bom, mas esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu não sei se existe algum outro vídeo sobre isso. Eu vou procurar pra ver se existe algum outro vídeo falando que o Ed representou Jesus, né? Mas se não tiver, eu vou ser o primeiro a falar sobre isso. E eu espero que de verdade vocês tenham gostado e fiquem com Deus.